Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. A paz do Senhor, queridos, estamos iniciando mais um vídeo subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós comentaremos a lição de número 12, que tem como título Quando Deus se revela ao homem. Amém? Não se esqueça, meus amados irmãos, você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva, nos abençoe com a sua inscrição. Compartilhe também o nosso vídeo com os seus alunos, com seus professores, com toda a sua escola bíblica dominical. Não se esqueça também de efetuar, de fazer o teste online. Onde encontra esse teste? Está na descrição desse vídeo. Tem o link que vai dar acesso a um teste online. Teste este, fácil, rápido e simples. Tem dois links. Um link que dá o acesso ao teste online para fazer assim que clicar, e tem um link que você consegue baixar o teste online em PDF para levar para a sua sala de aula, amém? Então vamos lá, lição de número 12, quando Deus se revela ao homem. Texto áureo encontra-se no livro de Jó, capítulo 40, versículo 6. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade, verdade prática, mesmo transcendente e distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. Leitura bíblica em classe, meus amados irmãos. Ela se encontra no livro de Jó, capítulo 38, dos versículos 1 ao 4, capítulo 39, dos versículos 1 ao 6, capítulo 40, dos versículos 15 ao 24, na verdade é do 15 ao 18, depois o 24, e o capítulo 41, dos versículos 1 ao versículo 3, amém? Então, na lição de hoje, nós iremos comentar nossa penúltima lição deste trimestre, que nós estamos estudando o livro de Jó, a fragilidade humana e a soberania divina. Nós estamos aprendendo com o sofrimento e a restauração do patriarca Jó. Então, essa é a lição de número 12, que tem como título Quando Deus se revela ao homem. Amém? Então, meus amados irmãos, nesta lição, agora vamos ver Deus se revelando a Jó. Porque até o capítulo 3 vemos que Deus falou, mas Deus falou em outra esfera, em outro ambiente, não com o patriarca Jó, nem com nenhum dos seus amigos, mas foi numa reunião celestial, que ali o inimigo foi entre os anjos, e naquela prestação de contas que os anjos iam fazer perante Deus, estava o inimigo e Deus interpela ele. Deus incita, Deus indaga ele. Aí é quando entra em cena o patriarca Jó com o seu sofrimento, que ele não entendia de onde vinha esse sofrimento. E esta era a causa do seu lamento e da sua angústia. Por que eu estou sofrendo? Porque tudo isso sobreveio sobre mim. Mas agora no capítulo 38 em diante ao capítulo 41, vemos Deus se revelando ao patriarca Jó e falando com o patriarca Jó. Deus que esteve muitas vezes em silêncio, em oculto, porém estando presente, porém ele estava em silêncio, estava vendo todo o desenrolar da história do patriarca Jó, mas estava apenas
observando sem falar. Os amigos de Jó falam, os amigos de Jó replicam, Jó também fala. Depois vem um mais moço dele, que era chamado Eliú, também fala um discurso gigantesco que nós vimos na nossa última aula, que é um discurso grande, que é maior do que 10 livros do Antigo Testamento e maior do que até 10 livros ou 17 livros ou cartas do Novo Testamento, só para os irmãos perceberem a magnitude do discurso de Eliú. Tudo isso vemos os amigos de Jó falando, Jó retrucando, os amigos replicando, mas Deus em silêncio. Deus permaneceu em silêncio até que chega o momento de Deus se revelar ao patriarca Jó, que este é o primeiro ponto da lição bíblica, a revelação de um Deus pessoal. O Deus que tem voz. Como eu falei, meus irmãos, Deus falou no início do livro de Jó, porém ficou esse intervalo de tempo todo, de toda essa escrita, sem Deus falar. Aí chega no capítulo 38 e vemos Deus falar tremendamente. E vemos não apenas uma citação, mas Deus falando muitas falas agora. Muitas. No livro de Jó você percebe, a mulher de Jó fala, os amigos, Jó fala, mas Deus estava em silêncio. Mas vem o capítulo 38, versículo 1, e assim escreve o autor bíblico que fala: depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Então, é um Deus que fala, meu irmão. É um Deus que tem voz. A manifestação sobrenatural de Deus em forma teofânica agora apresenta-se ao patriarca Jó. Assim como muitos observaram, presenciaram a poderosa manifestação de Deus em sua vida, agora é o patriarca Jó que tem esta visão. Esta visão não, tem este encontro, porque não foi uma visão, foi um encontro pessoal, porque o nosso Deus é um Deus que relaciona com o homem. Embora seja um Deus transcendente, um Deus soberano, mas é um Deus que tem relacionamento com o ser humano. E o patriarca Jó tanto pedia este encontro com Deus, que chegou o momento agora desse encontro com Deus. E Deus vem e se apresenta, vem a falar com o homem Jó, com o patriarca Jó. Ao longo das escrituras sagradas nós percebemos, nós vemos quantas maneiras Deus falou com os seus homens e mulheres aqui na terra. Exemplo disto nós temos o profeta Moisés, que viu aquela forma teofânica de Deus naquela sarça ardente. Imagine só, uma planta pegando fogo, fogo ardendo naquela planta e não se consumia. Era uma forma de Deus estar falando com ele, assim como falou também com o profeta, sacerdote e juiz Samuel, o último juiz da nação de Israel, como uma nação unificada. E Deus agora se apresenta ao patriarca Jó. E ele agora ouve a voz que tanto queria ouvir, pois agora o Altíssimo está se revelando pessoalmente ao patriarca Jó. Porque Jó agora estava diante, como eu falei para os irmãos, de uma forma teofânica de Deus. E Deus começa a falar de Jó do meio de um redemoinho. Imagine só, meu irmão, é do meio de um redemoinho. A forma miraculosa de Deus se manifestar ao patriarca Jó. Talvez no seu lamento, no seu sofrimento, Jó já tinha perdido as suas esperanças de ouvir Deus falar com ele. E quantas vezes Jó não indagou isso aos seus amigos, pedindo para que Deus se pusesse entre eles, viesse ser um juiz que tivesse balanças fiéis para pesar as falas do patriarca Jó, assim como as falas de seus amigos, e ver com quem estaria a justiça, com quem estaria a certeza de estar falando de forma certa e não de forma equivocada. Então, meus amados irmãos, é este primeiro tópico que fala a revelação de um Deus pessoal. É o Deus que tem voz, a poderosa manifestação de Deus e o Deus que está presente. Porque o que acontece aqui? O que se percebe que entre os capítulos 3 e 37, como o autor da lição bíblica fala, aparece muitas vezes a referência a Deus como El Shaddai. Então esse El Shaddai está querendo mostrar que é o quê?
É Deus falando. Essa forma de referir-se a Deus como El Shaddai é o que está mostrando que é o Deus Todo-Poderoso, porque entre esses capítulos nós temos o discurso dos 3 amigos de Jó, assim como o discurso de Eliú, o último amigo. No caso, são 4 amigos de Jó. Então, nessa teologia, que era uma teologia tradicional, como nós vimos, os amigos de Jó colocavam um Deus que existe, mas que estava longe dos homens. Era um Deus transcendente, que era um ser impessoal, que não tinha esse relacionamento com o ser humano. Então é isto aqui que o autor querendo mostrar, que entre o capítulo 3 e o capítulo 37, a visão que tem é de um Deus que não fala com o ser humano, é um Deus que está distante do ser humano. Mas quando entra no capítulo 38, isto é mudado. Isto é mudado por quê? Porque há essa mudança agora para Yahvé, para mostrar que é um Deus que fala com o ser humano, é um Deus que ouve. Então, depois do prólogo, meu irmão, é a primeira vez que esse nome divino volta a aparecer. Que nome divino é esse? Yahvé. Então, esse nome aparece depois do prólogo, aparece apenas depois do capítulo 37, ou seja, a partir do capítulo 38. Então, é neste contexto Jó clama por encontrar Deus. Jó queria chegar ao trono de Deus. Este era o dilema do homem de Uz, que é o quê? Pensar que Deus havia o abandonado, mas Deus não o havia abandonado. Deus estava ao lado do patriarca, Deus estava com ele. Deus estava com ele em todo momento, estava vendo tudo que estava se passando, as acusações de seus amigos e vendo a integridade dele, porque o próprio Deus que deu testemunho do patriarca Jó. Não foi ninguém. Antes de Jó abrir sua boca para falar, Deus já tinha falado por Jó. É um homem íntegro, é um homem reto, é um homem temente a Deus e é um homem que se desvia do mal. O tópico 2 da nossa lição bíblica fala a revelação de um Deus sábio. Vai dividir na mecânica celeste, na mecânica da vida e na necessidade de se conhecer melhor a Deus. Porque o Deus que se revelou agora, o autor coloca na revelação celeste, porque no capítulo 38, meu irmão, Deus agora indaga a Jó. O salmista já tinha falado no Salmo 19, versículo 1, o que o salmista fala. Fala que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, tudo isto que nós vemos, tudo isto que está ao nosso redor é a mecânica celeste, é tudo um design inteligente, é um Deus que tudo sustenta, é um Deus que tudo criou, é um Deus que tudo faz pelo ser humano. É um Deus, meu irmão, que está no controle de tudo. É um Deus que faz com que os raios solares cheguem à Terra de forma a não prejudicar o ser humano. É o Deus que faz com que a chuva caia para florescer a erva. É um Deus que dá as estações do ano. É um Deus que tudo faz e tudo vê. Tudo está patente nas mãos de Deus. E é isto que Deus vem agora indaga Jó. Onde estava tu, Jó? Iniciava o fundamento da terra. Onde estava tu quando eu criava a terra? Me responde se tu sabes. E Deus ali faz pelo menos 40 perguntas ao patriarca Jó. Porque Jó era um homem sábio, era assim. E ele refutou seus amigos com a sua sabedoria. Porém, Deus agora vem para mostrar a Jó que o que ele sabia não chegava nem a 1% da magnitude da soberania de Deus, da sabedoria de Deus, da transcendência de Deus, o Deus que tudo pode, tudo vê e tudo faz. E Deus mostra isso para Jó. Ele mostra essa mecânica celeste e também mostra a dinâmica da vida. Por quê? Porque existem algumas questões que Jó não sabia responder, porque Deus indagou a ele. Deus pergunta como veio existir a criação, como ela é preservada, Jó. Jó, tu sabe me explicar como Deus faz para alimentar os leões e seus filhotes? Como as cabras monteses conseguem dar sua cria, Jó? E seus filhotes protegeram dos predadores? Será que tu sabe, Jó?
Então faz várias perguntas ali sobre vários animais, sobre o jumento, o boi selvagem, o avestruz, o cavalo de guerra, o falcão, a águia. Tudo isso está mostrando a providência de Deus. E tudo foi projetado por um Deus todo-poderoso, que ele que fez esse design inteligente por trás de todo o planeta, de todo o universo. É o Deus todo-poderoso que está fazendo isso e fazendo muito mais. Então Deus se revelou ao homem Jó. Ele se revelou de maneira a mostrar que ele era um Deus poderoso e justo. O autor cita aqui duas criaturas que é citada no livro de Jó, que é o Beemonte e o Leviatã. Nós não vamos entrar, meus amados irmãos, em questões polêmicas quanto a esses dois animais aqui, que é citado pelo autor bíblico, até porque ele vai para outra linha em relação ao Beemonte e o Leviatã. Mas, de antemão, nós já falamos aos irmãos que provavelmente este Beemonte e o Leviatã, nesse contexto aqui do livro de Jó, do patriarca Jó, certamente seriam alguma espécie de dinossauro, ou duas espécies de dinossauro, no caso, o Beemonte um e o Leviatã outro. Certamente sim, pela descrição que o livro de Jó nos fala deste animal, principalmente do Beemonte, certamente está falando de um dinossauro. E a gente já percebe que habitaram, coexistiram juntos, tanto o ser humano quanto esses animais coexistiram juntos. Então, temos estes dois aspectos aqui, meu irmão. Então, o Beemonte, o Leviatã, de antemão nós estamos falando isso. Porém, nesse contexto que o autor está querendo nos trazer sobre o relato do livro de Jó, ele mostra que esses dois animais, Deus cita esses dois animais para chamar a atenção do patriarca Jó, para chamar a atenção de que sentido que Jó estava querendo mostrar que entendia, vamos falar assim, de alguma coisa do Deus Todo-Poderoso, do Deus que faz tudo. E Deus cita esses dois animais para ele, para mostrar que nem sobre esses animais Jó tem algum poder, Jó poderia domar. Entretanto, o Deus Todo-Poderoso, era isso que Deus estava querendo mostrar para Jó, é o Deus que tudo pode e tudo faz. Embora esses dois animais sejam animais indomáveis, que sejam inalcançados para o ser humano domá-lo, os dois animais estão debaixo das mãos do Deus Todo-Poderoso. É o Deus que tudo pode, que tudo faz. Era essa mensagem que Deus estava querendo trazer para o patriarca Jó. Que os animais, o Beemonte e o Leviatã, são animais grandes, animais poderosos. Mas mesmo assim eles estavam debaixo da mão de Deus. Era o Deus Todo-Poderoso, o Criador do universo, que estava domando esses animais. Era o Deus que guiava-os. Então Deus tudo pode, meu irmão. Deus tudo faz e Deus tudo vê. Porque Jó não era nem capaz de lidar com esses animais. Então como ele poderia, meu irmão, tratar deste mundo complexo? Aí entra naquelas perguntas que Deus faz ao patriarca Jó. Então é isto que o Deus Todo-Poderoso estava mostrando para o patriarca Jó, quando ele se revela ao patriarca e começa a indagar Jó através de várias perguntas. E aí, por fim, ele cita esses dois animais. Jó, você não é capaz de domar esses animais. Jó, você não tem a capacidade de entender o que está oculto na mente de Deus e como você pode querer ser igual ou mais justo que o próprio Criador ou se auto-justificar. Não. Quem justifica o ser humano é Deus. Deus que deu testemunho de Jó era o Deus que conhecia Jó. Mas graças a Deus, meus irmãos, que nós possamos
permanecer fiéis, assim como o patriarca Jó. Talvez que venhamos até indagar a Deus, como o patriarca Jó fez. Talvez venhamos até querer saber por que isso está nos acontecendo, está nos sobrevindo na nossa vida. Mas o Deus Todo-Poderoso, que às vezes está em silêncio, está calado, mas Ele está oculto aos nossos olhos, mas Ele está ali presente, passando por todas as provações que nós passamos. Deus está ao nosso lado, nos guiando, nos habilitando a passar por tudo aquilo que nos sobrevém, por tudo aquilo que vem acometer na nossa vida, meu irmão. Então, meus amados irmãos, Deus se revelou a Jó de uma forma maravilhosa. O que Jó tanto desejava finalmente chegou, finalmente aconteceu. Quero o encontro com Deus. Era isso que Jó estava querendo desde que aconteceu as calamidades em sua vida. E chegou o momento de Deus se revelar ao patriarca. Mas Deus se revelou a Jó, meu irmão. Observe que não foi para recriminá-lo. Deus não vem recriminar Jó, mas ele veio mostrar para Jó o quão ele era imperfeito e o quanto ele conhecia pouco da majestade de Deus. Era isso que Deus estava falando para o patriarca Jó. Jó, você é imperfeito, Jó. Você não conhece acerca da majestade divina. Então o Criador mostrou a Jó o que, meus amados irmãos? Que apesar de seu silêncio, ele sempre esteve presente no controle de todos os acontecimentos. Então o que nos cabe, meu irmão? O que nos cabe, assim como coube ao patriarca, louvá-lo em toda e qualquer situação. É isto que nós devemos fazer diante daquilo que nós estamos passando, meu irmão. Então tudo isto é o que o patriarca Jó passou. E chegou o momento de Deus se revelar ao patriarca Jó, porque Deus se revela ao homem. Quando Jó menos esperava, Deus aparece a Jó através de um redemoinho e Deus fala com ele, porque é um Deus que fala, é um Deus que se sensibiliza com a situação do ser humano, é um Deus pessoal, embora transcendente e soberano, é um Deus pessoal, que ele fala com o ser humano, ele se relaciona com o homem para mostrar o caminho, a verdade e a vida. Então que possamos, meus amados irmãos, meditar nesta lição bíblica. A lição 12, quando Deus se revela ao homem, lição maravilhosa, amém? Não se esqueça, meus amados irmãos, de se inscrever no nosso canal. Você que não é inscrito, compartilhe o nosso vídeo, faça também o teste online que está na descrição deste vídeo, amém? Então que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula de subsídio da nossa Escola Bíblica Dominical, amém, meus amados irmãos? Então encerramos hoje a nossa penúltima lição e domingo que vem estaremos iniciando a última lição, finalizando essa última lição do ano e do trimestre. Amém? Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim Deus permitir.